estamos aqui na Igreja Batista em Rio do Ouro, onde o pastor Luciano faz toda terça-feira aula de teatro. E vamos bater um papo, na verdade, sobre o trabalho que o pastor Luciano faz com adolescentes, com jovens, e como grita e surge nas igrejas evangélicas um trabalho desse tipo, né? Então, para você que vai assistir esse vídeo, a gente vai fazer uma breve apresentação do projeto e do trabalho do pastor Luciano, e você vai conhecer um pouquinho, na verdade tirar algumas dúvidas aí, para que você conheça o pastor Luciano, que é esse fera aqui que está do nosso lado, né? Pastor Luciano, da onde surgiu essa motivação no seu coração de fazer esse trabalho para adolescentes, para jovens? Bom, uma alegria poder estar aqui nessa entrevista. Realmente, isso tudo que está acontecendo na minha vida é parte de uma promessa que ocorreu em 2005 e passaram-se 5 anos para que pudesse ser cumprido. E você que está me ouvindo, você conhece a voz de Deus e a promessa que Ele fez para você. Talvez demore 5 anos, 5 dias, mas o cumprimento virá. Eu trabalho com adolescentes desde a minha pós-adolescência. Eu cresci na Igreja Batista, me batizei aos 9 anos de idade, fui para o seminário com 21 anos de idade, mas foi no período de transição da adolescência para a juventude que eu enfrentei as maiores crises, e hoje vejo que a igreja evangélica perde muito, Rodrigo, nisso, porque não investiu nessa transição. O adolescente ele passa uma vivência de grupos para uma vivência individual, egoísta, egocêntrica. Infelizmente a igreja evangélica ela não conseguiu suporte, ferramentas para segurar o jovem na igreja. O Senhor me mostrou algumas coisas, nesses anos de experiência, e eu fiz a oração mais perigosa. Senhor, eu estou aqui, usa-me, que eu quero fazer a Tua vontade para salvar e influenciar toda uma geração. Certíssimo. Entendi. Pastor Luciano, como a gente pode analisar aí o cenário da igreja evangélica, muitas igrejas preocupadas aí com coisas que não surgem acerca de salvação, né? Como a gente atualizar a cabeça do adolescente e do jovem para isso, né? Como que a igreja evangélica, na sua visão, enxerga hoje o adolescente e o jovem? Perfeito. Eu acredito que o adolescente ele é a força da igreja. O que eu vou te contar aqui, alguns pastores e líderes que estão me ouvindo vão até fazer cara feia, mas se você quer saber se uma igreja é saudável, observe o ministério de adolescentes. Igrejas fortes possuem ministérios de adolescentes fortes, ministérios de juventude arrebatadores. Igrejas fracas e falindo possuem ministérios falidos. Porque os adolescentes, eles copiam tudo que nós fazemos. Se você tem dentro de uma família um adolescente, ele vai refletir na igreja aquilo que ele ouve em casa dos pais. Se ele possui pais, diáconos, líderes ou membros que esquentam banco, que chegam em casa e não acreditam no potencial de sua igreja, eles já chegam na igreja derrotados. E o grande desafio da liderança hoje, da juventude e dos adolescentes, é realmente motivar, trazer essa parcela da igreja a um compromisso e principalmente um real encontro com Jesus. Mas eu acredito que realmente o adolescente ele pode mudar toda a estrutura da igreja. O adolescente é quem Deus está contando, porque tem a força, é porque tem o tempo, tem a garra, tem a capacidade, tem a inteligência e ainda tem as promessas. Então não tem como perder. Tá certo. Pastor Luciano, uma outra pergunta é que muitas das vezes quando a gente se depara com adolescentes na igreja, jovens, eles acreditam que a igreja é quadrada, que ali não é o lugar dele, que na verdade ele está de certa forma um pouco sem sintonia. E eu queria saber como o seu ministério trabalha para poder fazer entender esse adolescente, esse jovem, de que a igreja é o lugar certo, que Cristo se importa com ele, que é um ministério que pode enxergá-lo, né? Como que funciona aí o seu trabalho também nesse sentido? No seminário de liderança que eu faço, existe uma frase que é a principal. A questão não é você. A igreja evangélica, ela durante muitos anos, por causa do seu egocentrismo, por causa
porque ela teve que viver trancada nas 4 paredes, atendendo às necessidades dos membros locais. Então a primeira frase é: a questão não é você, a questão é o que Deus pode fazer através de você, para alcançar os adolescentes, alcançar os jovens. Em relação à sua pergunta, a igreja precisa ser a última esperança desse mundo. Eu acredito que isso é uma promessa para a igreja que está prestes, à porta da volta de Jesus. E aí a sua igreja local precisa ser o lugar onde os adolescentes da sua comunidade mais gostam de estar. Não podem ser o peso. É verdade. Quando você faz um convite a alguém para ir para a igreja, o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E não vergonha, peso, preguiça, como a gente tem visto. Então a gente tem investido na Igreja Batista Carioca, que a Igreja do Senhor Jesus precisa ser o melhor lugar para o morador do MEI, que é a minha igreja local, estar. Então a gente procura atender às necessidades do nosso público-alvo, que são os adolescentes, os jovens, os moradores do bairro do MEI. Tá certíssimo. Poxa, Luciano, quais são aí as ferramentas ou os projetos que o senhor apresenta para as igrejas evangélicas como um todo, né? O senhor já tem um ministério sólido, ministrando para adolescentes, líderes de adolescentes nessa área, é a tua área de especialização, foi onde Deus te chamou, te vocacionou. E quais são os digamos assim, o que o pastor Luciano ele oferece de gama de serviços, né, que ele pode abençoar a igreja local, desse irmão aí, desse jovem que está nos ouvindo, que quer te contactar para você poder fazer algum tipo de visita, né, para ele? Perfeito. Para a igreja local, eu me apresento, Luciano, como pastor de conexão da Igreja Batista Carioca. Esse termo, pastor de conexão, é uma novidade aqui no Brasil, porque eu percebi desde o ano de 2009 que a Igreja Batista Carioca ela estava com uma defasagem muito grande. Para você ter uma ideia, Rodrigo, 2.000 pessoas passaram no ano de 2009 pela Igreja Batista Carioca. Apenas 30 se tornaram membros. Então a gente percebe que a porta da Igreja Carioca, e pode ser a sua realidade também, a porta da frente está aberta, mas a dos fundos está escancarada. Então nós montamos esse ano o Ministério de Conexão, que tem 3 objetivos: conectar o visitante a Jesus Cristo e a visão da igreja, através da Bíblia, conectar a pessoa a um pequeno grupo, porque somos uma igreja de grande porte e contemporânea, onde o pastor não é uma pessoa que faz tudo, precisa de um pequeno grupo para ajudar a pastorear, e conectar a pessoa ao ministério, porque não existe, presta atenção você que está me ouvindo, que está esquentando o banco, não existe crente realizado esquentando o banco da igreja. E se você perceber, de 100% da igreja, só 20% trabalham. 80% estão frustrados, indo assistir um culto, reclamando da mensagem, reclamando do louvor, reclamando que os adolescentes são isso, que as crianças fazem barulho no culto, enfim, porque não possuem ministério. Eu abracei um plano de evangelização global, denominado Plano Peace, e fundei esse ano o Geração Peace, que é um plano que nasceu no coração do pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, que se resume ao combate aos 5 gigantes globais, 5 gigantes que assolam a humanidade, assolam a sua família, a minha igreja, a sua faculdade, o seu local de trabalho. O primeiro gigante chama-se vazio espiritual, o segundo gigante, liderança egocêntrica, o terceiro gigante, pobreza, o quarto gigante, doenças, e o quinto, analfabetismo ou ignorância ou a falta de educação. Então eu venho apresentar antídotos para esse gigante. O antídoto para o vazio espiritual é você promover a reconciliação do homem com Deus e com o próximo. Por isso existe hoje o Ministério de Conexão. E plantar igrejas. Eu acredito que a igreja que não planta igreja, ela não está cumprindo o ID. Ela precisa multiplicar. Eu vou fazer aqui uma crítica, mas é complicado o que eu vou falar, mas eu espero que você me entenda. Mas hoje as igrejas estão se multiplicando porque elas estão dividindo. Por causa de doutrina, por causa de visão. Mas eu entendo que isso é um desespero dos últimos dias, porque pastores preguiçosos, líderes sem visão,
querem viver no egocentrismo,